Você já se pegou deitado à noite, tentando descansar, mas com a mente disparada, pensando em tudo o que pode dar errado amanhã? Ou no meio do almoço, em vez de saborear a comida, você está revivendo conversas que nem aconteceram? É como se a cabeça estivesse sempre alguns passos à frente do corpo. E isso cansa. Não apenas cansa, isso drena energia, gera ansiedade e dá a sensação de que o dia passa sem você realmente viver nada. Talvez você esteja buscando uma forma de desligar esse excesso de pensamento. Não para esquecer o amanhã, mas para recuperar a paz de estar presente. E é exatamente sobre isso que vamos refletir agora, e como até o tempo em que nós vivemos também é um causador deste mal. Bom, vamos começar lá atrás. Há milhares de anos, os filósofos já falavam deste conflito interno. Sêneca, um dos maiores pensadores do estoicismo, escreveu que a vida é dividida em três partes: passado, presente e futuro, e que só o presente está sob o nosso controle. É curioso perceber que mesmo em Roma antiga, sem internet, sem boletos e sem notificações no celular, as pessoas já sentiam o peso de viver mentalmente em outro tempo. Para os budistas, esse é um dos principais motivos do sofrimento humano. Viver em qualquer lugar que não seja o aqui e agora. Quando você se prende ao amanhã, perde o único tempo que realmente existe, que é o presente, meu amigo. Mas se viver no agora é tão importante, por que é tão difícil? É aqui que entra a questão de os tempos atuais causarem este mal. O motivo está na diferença de como são as coisas hoje e de como era há milhares de anos atrás. Tudo mudou muito rápido, e neste vídeo você aprenderá a se adaptar aos tempos modernos. Vamos lá! A ciência explica que o nosso cérebro evoluiu para antecipar ameaças. Imagine um caçador na pré-história, que não se preocupasse com o dia seguinte. Ele poderia ser pego de surpresa por um predador ou ficar sem comida para o inverno. Pensar no futuro foi o que nos manteve vivos. Só que o mundo mudou e agora essa mesma habilidade se transformou numa fonte constante de ansiedade. Mas por quê? Em vez de prever ataques de leões, passamos a prever discussões no trabalho, prazos, contas e até desastres que nunca acontecem. A mente não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginário e reage aos dois como se fossem urgentes, como se estivesse acontecendo agora. Quando você pensa num problema, para o seu cérebro é como se este problema estivesse acontecendo agora e na real não está, ou nunca vai acontecer. E esse excesso de antecipação é como carregar uma mochila cheia de pedras para uma viagem que nem sabe se vai fazer. Cada pensamento é uma pedra que pesa nos ombros. Você planeja, prevê, ensaia 1000 respostas para problemas que talvez nunca irão existir. E no fim do dia, sente que não viveu nada. E quando o futuro finalmente chega, ele quase nunca acontece do jeito que você imaginou. E você descobre que passou mais tempo preocupado do que vivendo. Isso cria um ciclo vicioso, é como se a mente e o cérebro fossem dois seres diferentes. Para a mente, preocupar-se é como se fosse se preparar. E ela acha que quando chegar o momento, enfrentará mais facilmente o desafio, maximizando as chances de vencer o problema. Mas para o cérebro, não é bem assim que funciona. Quando você pensa no problema, ele acha que está acontecendo neste exato momento e é aí que tudo entra em conflito e se transforma na tão tenebrosa ansiedade. E os dois continuam repetindo esse padrão. E a filosofia te convida a quebrar este ciclo. Para os estoicos, cada momento desperdiçado com preocupação é uma fração de vida que você nunca mais terá de volta. Para pensadores existencialistas como Heidegger, o ser humano é projetado para o futuro, mas precisa se reencontrar no presente para existir de forma autêntica. E essa é uma distinção importante. Não se trata de abandonar o amanhã, mas de se libertar do peso de viver nele. Pensar no futuro é saudável quando nos guia, mas se torna destrutivo quando nos aprisiona. E entender essa diferença é apenas o primeiro passo para retomar o controle do próprio tempo. O segundo é aprender a trazer a essência de volta, e isso não acontece de forma automática.
Mas existe um pequeno hack para isso. Um dos métodos mais utilizados e mais eficazes é praticar pequenas âncoras de presença ao longo do dia. Mas o que seria uma âncora de presença? É o seguinte, você pode começar com algo simples, como sempre que sentir que os pensamentos estão acelerados, respire profundamente e note 3 coisas que estão ao seu redor. Pode ser o som de um carro passando, a textura da cadeira onde você está sentado, o cheiro do ambiente, ou até mesmo o som de um pássaro e tentar identificar que passarinho é. Essa pausa interrompe o ciclo de preocupação e devolve a sua consciência para o momento presente em que o corpo já está, e aí você tem a chance de alinhar tudo com clareza novamente. Outra prática poderosa é escrever. Pegue um papel e anote exatamente o que está te preocupando. Liste tudo, desde uma reunião extremamente importante até aquela dúvida se vai chover amanhã. Ao fazer isso, você tira esses pensamentos da cabeça e os coloca no mundo físico. É quase como esvaziar uma gaveta que estava cheia de papéis que você jogou lá achando que ia ser importante depois. Quando você ler o que escreveu, muitas vezes percebe que uma parte dessas preocupações não depende de você ou simplesmente não faz sentido, e isso reduz o peso mental e ajuda a distinguir o que merece a sua atenção do que é apenas um ruído. A filosofia estoica oferece ainda uma ferramenta chamada dicotomia do controle. Ela ensina que existem coisas que estão ao nosso alcance que dependem das nossas ações, escolhas e atitudes, e também coisas que não estão, como a reação das outras pessoas, o clima ou os acontecimentos externos. Sempre que se sentir sobrecarregado pensando no futuro, pergunte-se: isso está no meu controle? Se a resposta for não, deixe de lado. E se a resposta for sim, transforme essa preocupação em uma ação concreta no presente. Essa simples mudança de perspectiva tira você da paralisia e devolve uma sensação de poder sobre a sua própria vida. Mas viver o agora não significa se desligar do futuro. Pelo contrário, significa fazer as pazes com ele. Significa aceitar que o amanhã vai chegar do jeito que tiver de chegar. E que se preparar para ele não precisa ser um ato de sofrimento. Quando você planta hoje, não precisa arrancar a semente da terra para verificar se ela está crescendo. Basta cuidar dela no presente. E o mesmo vale para os seus planos. Faça o que pode agora e confie que o resto se desenrola no tempo certo. Talvez o maior desafio seja entender que o presente é frágil e passageiro. Ele não pode ser guardado nem repetido. É um convite único. Cada instante desperdiçado na ansiedade é um instante que não volta. Quando você se permite sentir o agora, ouvir uma música de verdade, saborear uma refeição sem pressa, respirar fundo sem olhar o celular, você percebe que a vida está acontecendo aqui, não lá na frente, e que estar inteiro no momento presente é, no fundo, o maior antídoto contra o medo do futuro. E aí, você conseguiu entender o que é a ansiedade? Se você conseguiu entender o processo que te leva a sentir os sintomas que a ansiedade causa, consequentemente ficará muito mais fácil identificar onde está o problema e resolvê-lo com mais clareza. Mas e aí, tá um pouco mais aliviado depois de assistir esse vídeo? Se sim, eu peço a sua inscrição e dá um like aí, pô. Me ajuda bastante a continuar trazendo esses conteúdos de autoajuda ligado à filosofia pra vocês. Obrigado e valeu! Yeah.